Olá a todos, eu tenho notícias importantes sobre Israel neste momento. Nas últimas horas, a situação no Oriente Médio entrou em um estágio de atenção elevada. Eventos que vinham se desenvolvendo de forma gradual agora se conectam de maneira mais clara, indicando um cenário de tensão contínua envolvendo Israel, o Hezbollah e o Irã. Israel realizou novos ataques aéreos em território libanês direcionados a posições ligadas ao Hezbollah. Ao mesmo tempo, autoridades iranianas fizeram declarações públicas sobre sua capacidade de monitorar e atingir alvos estratégicos israelenses. Esses acontecimentos não são isolados e precisam ser analisados dentro de um contexto regional mais amplo. Nesse vídeo, o objetivo é explicar o que está acontecendo nesse momento, como esses eventos estão interligados e quais são os riscos reais de uma escalada maior nos próximos dias e próximas horas. Para entender a gravidade do cenário atual, é necessário observar com atenção o que ocorreu recentemente na fronteira entre Israel e o Líbano. Durante a madrugada, caças das Forças de Defesa de Israel realizaram uma série de ataques aéreos contra alvos identificados como pertencentes ao Hezbollah. Segundo informações divulgadas por fontes militares e confirmadas por veículos internacionais, os bombardeios atingiram campos de treinamento, depósitos de armamentos e estruturas utilizadas para coordenação operacional. Relatos vindos do sul do Líbano descrevem explosões intensas, movimentações de equipes de resgate e interrupções em serviços básicos. A confirmação de civis feridos, o que reforça a preocupação da comunidade internacional com os impactos humanitários dessas operações. Do ponto de vista israelense, estas ações fazem parte de uma estratégia preventiva. O governo afirma que o Hezbollah continua se rearmando, apesar de acordos anteriores e da pressão diplomática exercida por potências internacionais. Para Israel, permitir que esse rearmamento avance representa um risco direto e imediato à sua segurança nacional. O Hezbollah, por sua vez, mantém uma presença militar significativa no sul do Líbano e possui um arsenal estimado em dezenas de milhares de foguetes e mísseis. Essa capacidade coloca cidades israelenses dentro de seu alcance, o que explica a postura de vigilância constante adotada por Israel. Esses ataques ocorrem em um momento particularmente sensível do ponto de vista diplomático. Estados Unidos, França e Arábia Saudita vêm discutindo mecanismos para pressionar o governo libanês a avançar no desarmamento do Hezbollah. No entanto, a realidade política do Líbano torna esse processo extremamente complexo. O Hezbollah não é apenas um grupo armado, ele também atua como partido político, possui representação no parlamento libanês e exerce influência significativa em decisões internas do país. Isso cria um impasse. Qualquer tentativa de desarmamento enfrenta resistência, tanto militar quanto política. É nesse ponto que o conflito se expande além da relação direta entre Israel e Hezbollah e passa a envolver o Irã de maneira mais explícita. O Irã é o principal patrocinador do Hezbollah, fornece apoio financeiro, treinamento militar, inteligência e armamentos, e para Teherã, o Hezbollah representa uma ferramenta estratégica fundamental para exercer influência no Levante e pressionar Israel sem a necessidade de um confronto direto. Por isso, cada ação militar israelense contra o Hezbollah é observada de perto pelo regime iraniano. E nas últimas horas, o Irã decidiu enviar sinais públicos claros. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou que possui um banco de dados complexo com informações de inteligência sobre alvos estratégicos em Israel. Embora a declaração não detalhe o conteúdo dessas informações, nem indique uma ação imediata, o impacto político e psicológico é significativo. Especialistas avaliam que esse tipo de pronunciamento tem como objetivo reforçar a capacidade de dissuasão do Irã. Ao afirmar que conhece os pontos sensíveis do adversário, Teherã busca aumentar o custo percebido de qualquer ataque direto contra seus interesses ou aliados. Esse tipo de estratégia não é nova, mas ganha peso em um momento em que a região já se encontra altamente instável.
Além do campo militar tradicional, o conflito também se manifesta de outras formas. Um ataque cibernético recente, atribuído a grupos ligados ao Irã, resultou no vazamento de dados pessoais de um ex-primeiro-ministro israelense. Embora o ataque não tenha causado danos físicos, ele evidencia que a disputa entre Israel e Irã ocorre também no ambiente digital. A guerra cibernética se tornou uma ferramenta central nos conflitos modernos. Ela permite demonstrar capacidade, gerar constrangimento político e testar sistemas de segurança, sem cruzar formalmente a linha de um conflito armado direto. Enquanto isso, dentro de Israel, o cenário político permanece tenso. O governo enfrenta críticas internas relacionadas à condução do conflito e à gestão de crises anteriores. Protestos e debates públicos refletem uma sociedade sob pressão constante, vivendo entre alertas de segurança e incertezas quanto ao futuro. Apesar disso, a postura oficial israelense continua firme. As autoridades afirmam que o Irã é o principal fator de instabilidade no Oriente Médio e que os seus aliados armados representam ameaças contínuas à segurança regional. Do ponto de vista militar, analistas destacam que Israel tenta manter um equilíbrio delicado. A estratégia parece focada em ataques pontuais, destinados a enfraquecer capacidades específicas do Hezbollah, sem provocar uma resposta direta e aberta do Irã. Esse equilíbrio, no entanto, é extremamente frágil. Qualquer erro de cálculo pode alterar drasticamente o cenário. Um ataque que resulte em um número elevado de vítimas civis, a morte de uma liderança importante ou uma ação interpretada como provocação direta pode desencadear uma reação em cadeia. Há também relatos recentes de tentativas de contrabando de armas através da Síria, com destino ao Líbano. Essas operações indicam que o Hezbollah continua buscando reforçar seu arsenal, apesar da vigilância internacional e das ações militares israelenses. Esse fluxo de armamentos é um fator crítico para a manutenção da capacidade militar do grupo e contribui para a percepção de que o conflito está longe de uma resolução. Enquanto líderes discutem estratégias e diplomatas tentam negociar, a população civil continua vivendo sob constante insegurança. No norte de Israel, alertas de foguetes fazem parte da rotina. No sul do Líbano, comunidades enfrentam o medo permanente de novos bombardeios. A situação humanitária preocupa organizações internacionais que alertam para o risco de agravamento caso a escalada militar continue. A comunidade internacional observa com cautela. Nenhum dos principais atores globais demonstra interesse em uma guerra regional de grandes proporções. No entanto, a história da região mostra que conflitos muitas vezes se intensificam justamente quando ninguém afirma querer a guerra, mas todos continuam se preparando para ela. O que se vê agora é um acúmulo de fatores de risco, ataques frequentes, retórica elevada, operações cibernéticas, movimentações diplomáticas intensas e grupos armados que não indicam disposição para recuar. Historicamente, momentos como este exigem decisões cuidadosas. Pequenos incidentes podem ter consequências desproporcionais quando o ambiente já está saturado de tensão. A grande questão é se haverá espaço para contenção e negociação efetiva, ou se a região caminha para um novo ciclo de violência mais ampla. Os próximos dias e semanas serão decisivos. Novos ataques, declarações oficiais e movimentos militares podem alterar rapidamente o equilíbrio atual. Por isso, acompanhar os acontecimentos com atenção e contexto é fundamental. Cada evento isolado pode parecer apenas mais um capítulo, mas quando analisados em conjunto, revelam um cenário de instabilidade crescente. Israel, Hezbollah e Irã seguem testando limites, e em um ambiente como esse, a margem para erro é mínima. A história recente do Oriente Médio mostra que escaladas não costumam anunciar claramente quando vão acontecer. Elas se constroem aos poucos, em meio a decisões calculadas. Respostas graduais e sinais que muitas vezes só fazem sentido quando já é tarde demais. Neste momento, o que existe é um alerta,
um alerta de que a região permanece em um ponto crítico, onde qualquer mudança no equilíbrio pode ter repercussões que ultrapassam fronteiras e afetam o cenário global.